Março é o mês do consumidor, mas para os juizados especiais, todos os meses são do consumidor, já que as reclamações contra as empresas, principalmente as de telefonia, bancos e planos de saúde, representam aproximadamente 70% dos casos que chegam por lá. Doutora, como está a chegada dos novos processos nos juizados especiais? Aumentou nesse mês de março? Não, pelo que eu percebi pela nosso relatório, continua a mesma média, né? Até porque o ano está começando efetivamente agora depois do carnaval. Mas assim, não teve um aumento não, mesmo desse mês, né, que se comemora aí, né, o mês do consumidor, continuamos mais ou menos com a mesma estatística. Agora a tendência é sempre aumentar e tem sido um fato, né, que as demandas têm ao longo dos anos aumentado porque o consumidor está mais consciente de seus direitos. E quais as principais reclamações? Olha, nos rankings de maiores problemas nós temos telefonia, serviços aéreos, né, de transporte aéreo, planos de saúde, serviços bancários e depois vem uma outra gama de serviços, assim, de compra e venda de eletrodomésticos, vícios em produtos e serviços, né, dessa modalidade e por aí vai. E não é necessária uma legislação um pouco mais dura contra essas empresas ou o Código de Defesa do Consumidor já é o suficiente? Olha, o Código de Defesa do Consumidor, ele é uma legislação assim extremamente moderna, que realmente assegura, ele tem vetores principiológicos assim extremamente facilitadores da defesa do consumidor. O que precisa, na verdade, é a maior conscientização das empresas que deveriam trabalhar com valores mais humanos, né? Não só lucro, lucro e lucro, né? Visar realmente a necessidade das pessoas. O que tem que mudar é o ser humano e a fiscalização desses serviços e o consumidor também começar a aprender a utilizar essa força que ele tem, porque quem gera esse lucro para a empresa é quem consome. Então ele poderia fazer escolhas melhores, né, de serviços e de empresas que ele está contratando. Agora o Código de Defesa do Consumidor, ele é uma legislação que assegura, a gente pode até ter outras legislações um pouco mais duras, mas o Código de Defesa do Consumidor já prevê penalidades, tem o PROCON que faz a fiscalização aqui no estado, né? E tem aplicado algumas medidas duras, inscreve essas empresas no ranking de empresas que têm muitas reclamações, então assim, cabe a todos nós, é um conjunto, né, de fatores que pode levar à melhoria dessa prestação de serviços. E por que foram criados os juizados especiais? Os juizados especiais foram criados, um dos principais motivos da criação dos juizados realmente foi a efetividade, a celeridade na tramitação dos processos, porque o rito dos juizados especiais, ele é bem mais fácil, econômico e mais célere e mais simples, tanto que a parte que pleitear algo que não ultrapasse a quantia de 20 salários mínimos, ela pode ser, inclusive, pode ir lá sem assistência de um advogado. Então, o vetor principiológico dos juizados realmente é a celeridade e o acesso à justiça de forma mais fácil. E é o que o consumidor tem feito, né? Porque todos nós consumimos, né? Então, o número de demandas, de reclamações é muito grande. E além dos casos de consumo, quais outros casos podem ser levados aos juizados especiais? Várias espécies de causas que não ultrapassem o teto máximo de 40 salários mínimos, né? Então tem muita assim, briga de vizinho, às vezes acontece isso lá, algum problema de discussão entre pessoas, cobrança de dívidas, cobrança de cotas condominiais, reclamações em relação a serviços médicos, oftalmológicos, odontológicos e tudo mais. E como é feito o trabalho? A parte que tiver que necessidade de entrar, né, com uma ação nos juizados especiais, ela deve procurar a central de distribuição. Aqui em Vitória funciona lá em Bento Ferreira, em Vila Velha funciona no fórum de Vila Velha, uma central, uma abertura específica para juizados. Cariacica, a mesma coisa, Viana, a mesma coisa, e a Serra também. Lá, se ela tiver com advogado, o advogado pode fazer o peticionamento eletrônico, que a maioria desses juizados hoje, eles são virtuais. A parte que não tiver um advogado, ela vai até a central de abertura e lá ela formula a reclamação e dá entrada no processo. Entrou com a inicial, o primeiro passo é a audiência de conciliação. Não obtido o acordo, aí vai para a instrução e depois tem uma sentença, que vai apreciar, é onde o juiz vai analisar o caso daquela demanda ali.